Olá, como vai você? Como foi o seu dia? Muito obrigada por me permitir mais uma vez entrar na sua casa e poder ficar com você e a sua família nos próximos minutos. Você já sentiu tristeza? Mas não é qualquer tristeza não, é aquela tristeza lá do fundo da alma. Aquela tristeza que te faz sentir em profunda dor e sofrimento. Será que isso é falta de fé? Quer entender melhor o porquê isso acontece? É sobre isso que eu, o Elida Dancini, quero conversar com você hoje. Eu vou para um rápido intervalo, mas já volto bem rapidinho, só são 30 segundinhos, já vou estar te esperando. Voltamos, viu só como foi rapidinho? Você já sentiu tristeza? Mas me diz uma coisa, será que de fato era tristeza ou será que era depressão? Sabe por quê? Porque é muito comum a gente confundir esses sentimentos e até dizer, nossa, que depressão que eu estou sentindo, mas o que na realidade pode estar acontecendo é uma tristeza. Quer saber como você pode fazer para diferenciar tristeza e depressão? Então, espera aí que eu vou te explicar como fazer isso. Na revista Esperança, Mente Feliz, você vai aprender a desenvolver uma mente saudável e entender melhor sobre essa doença que afeta a população atual, que é a depressão. Peça a sua agora mesmo, através desse número de WhatsApp. Ó, anota aí, é o 12 982 44 4449. 12 982 44 4449. E sem custo algum para você, nós vamos enviar esse material aí para sua casa. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí na sua vida, para sua família. Te convido agora a uma breve oração para começarmos o nosso estudo de hoje. Querido Deus, muito obrigada porque na Tua palavra nós encontramos orientações para que a nossa mente possa ser feliz e para que possamos viver uma vida em harmonia contigo. Nos abençoe neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero estudar com vocês uma história muito conhecida, uma história muito especial da Bíblia. E eu quero te convidar, pega aí a sua Bíblia, abra aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai estudar essa história e vamos ter grandes aprendizados. Samuel conta a história aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. A gente tem a história de Ana. Ana, uma mulher muito especial. E eu tenho certeza que a gente vai tirar ricos aprendizados. Já pegou sua Bíblia? Preparada? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, a gente se depara com essa história muito especial. Ana, ela tinha um sonho. Como você, como eu. Ela tinha um sonho. Eu não sei qual é o seu sonho, mas o sonho de Ana era ser mãe. Mas ela tinha um problema, ela não conseguia engravidar. Ana era estéril. Mas esse não era o único problema dela. Ela tinha outros problemas. Ela vivia numa sociedade em que os maridos podiam ter mais de uma esposa e o seu marido tinha uma outra esposa. E aí, quando a gente chega no capítulo 1, no verso 6 e o verso 7, que é o que eu quero ler com você agora, a gente vai entender um pouco de como era a situação que Ana vivia. Olha aí na sua Bíblia. Verso 6 diz assim: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. No verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Olha só que coisa interessante. Ana tinha uma rival. Aquela situação de provocação,
Aquela situação tão inóspita na família dela fazia com que ela se sentisse extremamente triste. Ela chorava, ela não comia e era uma situação muito desafiadora que ela vivia na casa dela. Além disso, ainda tinha a questão do marido. Olha só o verso 8, o que a Bíblia conta sobre o marido de Ana. Aqui diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela ainda tinha que lidar com a situação de um marido que não entendia o que acontecia com ela. Talvez você viva numa situação similar. Ana, ela sabia que a situação dela era muito desafiadora. Mas olha só, Ana, ela não tinha como controlar Penina, que era a rival dela, a outra esposa do marido dela. Ela não tinha como controlar, ela não tinha como fazer com que Penina parasse de provocar ela. Ana também não tinha como fazer o seu marido entender a sua dor. Ela só podia fazer algo, só podia fazer alguma coisa em relação a ela mesma. Talvez essa seja a grande lição, uma das grandes lições que a gente precisa aprender. Quantas vezes a gente se vê em situações desafiadoras e a gente quer controlar o outro, a gente quer controlar o comportamento do outro, o que o outro faz, o que ele deixa de fazer, a gente quer controlar a situação e a gente precisa entender que ninguém muda ninguém, ninguém controla ninguém. O que a gente precisa aprender, e Ana nos ensina isso, é que a gente só pode mudar a nós mesmas. E foi isso que Ana fez. E olha só, lá no verso 9 e no verso 10, a gente vê Ana tendo esse movimento, deixando de olhar apenas para o que os outros estavam fazendo com ela e direcionando o seu foco e a sua atenção para mudanças que precisavam acontecer nela mesma. Olha só que interessante aqui, verso 9 e verso 10. E na minha Bíblia, eu leio o seguinte, finalzinho do verso 9, bem lá no finalzinho diz assim: Ana se levantou e com amargura de alma chorou muito e orou ao Senhor. Gente, isso é muito impressionante. Ana, ela decide que ela vai deixar de ficar apenas sofrendo, apenas angustiada, apenas olhando para o que os outros estavam fazendo com ela, e ela decide que ela vai tomar uma atitude. E aí eu quero perguntar para você, o que você faz quando você está no sofrimento? O que você faz quando você está passando pelo vale? Quando você está vivendo dores, e podem ser dores físicas, dores emocionais, dores nos seus relacionamentos. O que você faz? Como você age quando você está no meio do sofrimento? Eu sei que o sofrimento dói. Eu sei que o sofrimento nos deixa entristecidos. Mas muitas pessoas decidem nesse momento que vão ficar assentadas na cama da reclamação. Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar? Como que é isso? Porque tem gente que é especialista em reclamação. Reclamar, embora seja uma atitude muito comum para muitas pessoas, a gente precisa entender que a reclamação, ela não muda nada. E muitas vezes a gente entra num ciclo da reclamação. Olha só, vou te explicar como é que funciona o ciclo da reclamação. Primeiro, a pessoa ela percebe que algo não está de acordo com as suas expectativas. Aconteceram coisas que são diferentes daquilo que ela gostaria. Segundo estágio é quando essa insatisfação ela é verbalizada através de reclamação. Isso às vezes acontece, isso pode acontecer quando a gente conversa com amigos, com colegas de trabalho ou até mesmo nas redes sociais. Tem gente que gosta de ir para as redes sociais reclamar. Você já viu gente assim? Terceiro passo é quando, em vez de buscar solução, a pessoa continua a focar nos aspectos negativos da situação. Isso pode gerar uma amplificação do problema.
o problema ele acaba tomando uma dimensão muito maior do que realmente ele é. O passo seguinte é que a pessoa ela começa então a buscar outras pessoas que compartilhem dessa mesma insatisfação. E aí vai contando um para o outro, vai tentando conseguir adeptos e o que acontece? Cria um ambiente onde a reclamação ela é reforçada, ela é validada. Passo seguinte, a pessoa ela não tem iniciativas. Ela não tem nenhum tipo de esforços significativos para, de fato, resolver o problema. E a pessoa, ela muitas vezes, ela acaba se sentindo impotente porque ela acredita que a situação está totalmente fora de controle. E, finalmente, nesse ciclo aí da reclamação, a pessoa, ela reinicia todo esse processo e, novamente, começa esse movimento de reclamação. A grande questão é, reclamar resolve o quê? O que a reclamação resolve? Me conta. Você já parou para pensar nisso? De fato, a reclamação, ela não vai resolver a sua situação. A reclamação, ela não vai mudar nada. Na realidade, não muda nada para melhor, muda para pior. Porque quando a gente se acostuma, quando a gente pratica esse ciclo da reclamação, a nossa mente, as nossas emoções e até os nossos comportamentos, eles ficam carregados de negatividade. E junto com a negatividade, vem a tristeza e muitas vezes nos leva, inclusive, à depressão. Aí eu quero te convidar à revista aqui, a nossa revista Esperança, Mente Feliz, que tem um capítulo muito especial falando sobre tristeza, sobre ansiedade. E aqui eu quero te convidar, aqui na página 12, tem uma citação muito interessante que eu preciso ler com você. Se você ainda não fez o pedido da sua revista, corre fazer, porque aqui tem material de ouro. E aqui diz assim, olha que texto impressionante. A tendência de cultivar pensamentos de queixas pessimistas, isso gera derrota, desprezo pessoal, desesperança, o que pode favorecer o surgimento de depressão. Gente, isso é muito sério, porque quando a gente deixa a nossa mente se acostumar à negatividade, a gente está abrindo as portas para a depressão. Como é que está esse assunto aí na sua vida? Você é uma pessoa otimista ou você é uma pessoa pessimista? A pessoa negativista, ela está abrindo portas para a depressão. A pessoa, quando ela não recebe tudo que ela queria, muitas vezes ela começa a se depreciar, a se deprimir, em vez de olhar para a realidade e pensar que as pessoas ao redor dela, elas não são necessariamente responsáveis por tudo que faltou a ela. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai viver situações que são injustas. A gente vai viver com situações em que as pessoas vão nos humilhar, as pessoas vão agir de forma inadequada com a gente. Mas a gente precisa entender que se eu não posso mudar o outro, eu preciso olhar para mim e trabalhar comigo, porque senão todo esse sofrimento pode me arrastar para o campo da negatividade, me gerando tristeza, sofrimento, adoecimento. Pessoas que estão carregadas de negatividade, isso acaba gerando nelas uma situação tão desafiadora, porque veja só, enquanto a gente pensa ou a gente imagina, o nosso cérebro ele é tão intenso que os nossos pensamentos e até mesmo a nossa imaginação faz com que a gente vá mudando a estrutura e a função do nosso cérebro. Olha como isso é importante. Então, se o nosso pensamento e a nossa imaginação pode mudar até a estrutura do nosso cérebro, será que o nosso cérebro ele não está moldado de acordo com a negatividade, o pessimismo, o adoecimento?
Nosso cérebro muda momento a momento enquanto a gente pensa. Através dos nossos pensamentos e através das escolhas que a gente faz, a gente vai redesenhando a paisagem do nosso cérebro. E isso é muito sério. E eu quero te perguntar, quero assim, né, sentar aí do seu lado, me permita sentar do seu lado aí e te perguntar, será que o seu cérebro ele está sendo redesenhado a partir da negatividade, da tristeza, do sofrimento, do adoecimento? Isso é muito sério e eu quero te convidar a refletir sobre isso. É claro que a nossa vida, ela tem momentos bons, tem momentos felizes, mas a gente também vive situações de tristeza. E a gente precisa entender quando é que a gente está vivendo a tristeza e quando é que a gente está de fato vivendo a depressão. Porque muitas vezes a gente pode estar vivendo uma situação achando que é outra. E a gente precisa ter clareza sobre quando é que eu estou triste e quando é que eu estou depressivo. Então, para te ajudar a entender isso, eu trouxe aqui para você algumas orientações que vão te ajudar a entender se o que você está sentindo, se é tristeza ou se é depressão. Então, olha só, a tristeza. A tristeza é uma emoção normal e passageira que todo mundo vai experimentar em resposta de acontecimentos específicos, como, por exemplo, a perda de alguém especial, um rompimento, a perda de um trabalho, uma decepção. Outra característica é que a tristeza geralmente tem uma causa clara e identificável, ou seja, eu sei o motivo pelo qual eu estou triste. Tá? Então, a pessoa sabe por que ela está se sentindo triste e ela consegue relacionar essa emoção a um acontecimento, a um evento, a uma situação específica. Outra característica da tristeza é que ela tende a diminuir com o tempo, especialmente à medida que você processa o que aconteceu, essa situação que causou essa tristeza. Conforme isso vai sendo processado, a tristeza vai diminuindo. E a tristeza, ela também pode durar dias ou semanas, mas ela não vai persistir indefinidamente. A tristeza também, embora ela possa ser intensa, geralmente ela não impede a pessoa de realizar as atividades diárias. Então, a pessoa ela consegue encontrar prazer em outras áreas da vida. Eu estou triste com essa situação específica, mas eu sinto prazer, eu sinto alegria com outras coisas. E uma outra característica é que, com o tempo e o apoio adequado, a tristeza ela tende a se resolver por conta própria, sem a necessidade de uma intervenção médica. E a depressão? Como que a gente faz, então? Quais são essas características para entender se é depressão? Olha só, a depressão é um transtorno de saúde mental que vai muito além de uma simples emoção. É uma condição clínica que muitas vezes vai exigir tratamento profissional, de psicólogo, de psiquiatra. Então, ela é uma condição clínica. A depressão, ela também envolve um monte de sintomas que podem incluir tristeza persistente, perda de interesse em atividades que antes você sentia muito prazer. Também alteração no apetite, mudança na sua rotina de sono, fadiga, dificuldade de concentração, sentimento de inutilidade ou de culpa. A tristeza também, ao contrário, a depressão também, ao contrário da tristeza, pode durar um período prolongado, geralmente por semanas, meses, mas tem gente que sofre de depressão por anos. A depressão, ela também pode afetar significativamente a capacidade da pessoa de funcionar no dia a dia. Ela vai interferir no trabalho, nas relações pessoais, na qualidade de vida em geral. E por fim, a depressão frequentemente ela vai precisar de tratamento, de terapia, de medicação e às vezes até a combinação de todas essas coisas. Por isso é muito importante que a gente busque ajuda profissional quando de fato a gente está num quadro de depressão. Sabe, a depressão, ela vai
trabalhar, ela age com um filtro que te leva à negatividade. Mas eu quero te dizer algo muito sério. O objetivo final da depressão é matar a pessoa que está com esse adoecimento. Por isso é tão sério. Por isso eu sempre digo, e eu quero dizer para você, não brinque com a depressão, porque a depressão ela não vai brincar com você. A depressão é muito sério. E às vezes esse pensamento, esse desejo de morte, ela começa meio que sutil. Primeiro vem com um pensamento assim, nossa, se eu acordar amanhã, se eu não acordar, e vai estar tudo muito bem. Seria tão bom se eu não acordasse amanhã. Depois esses pensamentos, eles vão se intensificando e vem aquele pensamento, nossa, como eu poderia morrer? É a parte da ideação suicida. E por fim, vem então as tentativas de suicídio. Embora Ana estivesse vivendo um momento muito desafiador, Ana não se permitiu ser levada pela tristeza. Ana não se permitiu se afundar na dor, no sofrimento e cair numa depressão. E então a Bíblia diz que Ana, ela se levanta. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito especial quando a Bíblia diz que ela se levanta. Ela tinha todos os motivos para ficar prostrada no sofrimento, mas ela decide se levantar. Ana não nega a sua dor, ela não nega seu sofrimento. Ana, ela chora, mas Ana toma uma atitude. Ela decide que ela não vai continuar sendo vítima da situação, vítima da infertilidade, vítima de Penina, vítima da solidão. Ana entende que enquanto ela ficasse apenas chorando e se lamentando, sem comer, a condição dela não iria mudar nada. O que você tem feito com a sua dor? O que você tem feito com a prisão física ou emocional que você está vivendo? Sabe, você pode escolher se afundar nas suas lágrimas, na tristeza, na depressão, mas você também pode escolher se levantar. Que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos, que tipo de comportamentos você tem alimentado dentro de você? Ana decide que ela iria se levantar. E quando ela se levanta, ela vai ao templo e ela começa a orar. E eu gosto muito dessa palavra oração, porque é a mistura de orar com ação. Ela ora, sim, mas ela também entra em ação. Sabe por que isso? Ana sabia que uma mulher, quando trabalha, ela apenas trabalha. Mas uma mulher, quando ora, Deus trabalha. E ela sabia que ela não iria poder vencer sozinha. Ela sabia que ela estava numa luta muito desafiadora. Ela tinha um problema orgânico, ela tinha um problema na sua família, ela tinha um problema dentro dela mesma, mas ela sabia que ela podia se levantar. E ela tinha um Deus poderoso. Então, ela entra no templo. Ana ora, Ana clama, Ana chora e ela sai daquele lugar carregando a bênção que ela foi buscar. Qual é a bênção que você está precisando neste momento? Qual é a bênção que você tem clamado, que você tem de repente se entristecido, talvez adoecido, talvez sejam situações tão desafiadoras? Talvez as pessoas não entendam a sua necessidade, talvez ninguém esteja ao seu lado, talvez você se veja como Ana, vivendo os momentos mais dramáticos, sozinha, em que ninguém entenda a sua dor, que ninguém esteja ali para te socorrer, para te amparar, para te conduzir a um lugar que você possa de fato encontrar solução. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei qual é o caminho. Ana entendeu que o caminho que iria trazer solução para o problema dela era o caminho da confiança, era o caminho da entrega, era o caminho de olhar para o que Deus diz, muito mais do que o que as pessoas diziam.
a importância, a necessidade de confiar nas promessas de Deus, decidindo que iria fazer dele o Senhor, decidindo que iria entregar a ele as tristezas, as dores, os sofrimentos, as limitações, os desafios, as lágrimas. Ana não nega a sua dor. Ana não nega a situação tão desafiadora que ela está vivendo. Mas Ana não se entrega para a sua dor e para o seu sofrimento. Talvez, nesse momento, você se veja tão cansado, se veja tão tomado de dor, de sofrimento, de tristeza. Talvez o peso que você esteja carregando, você olhe para você e diga assim, eu não aguento mais carregar esse peso. Está muito intenso, eu não consigo mais. Saiba que agora é o momento de você se levantar. E neste momento, Deus, Ele está aí do seu lado, te convidando a se levantar. A se levantar para usar os instrumentos, as ferramentas espirituais. Oração. Orar, entregar, clamar, chorar. Não tem problema chorar. O problema é quando a gente chora e fica paralisado no choro. O problema é quando a gente chora e não busca outras atitudes, enxuga as lágrimas e sai para viver sem que a gente busque de fato alternativas. Ana chorou sim, mas ela entregou o problema dela nas mãos do Senhor, entendendo que Ele poderia fazer o milagre que ela tanto desejava, que ela tanto buscava e que para ela era impossível. Qual é o seu impossível? Talvez a depressão esteja tomando conta de você. Busca ajuda profissional. Levanta-se. Levanta-se da sua dor, do seu sofrimento, do seu choro. Busque ajuda profissional, mas busque também ajuda do alto. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele está aí ao seu lado. Ele está aí à sua disposição. E neste momento Ele está aí tocando o seu coração, te desejando que você de fato se abra para receber a bênção de que Ele tanto deseja te entregar. Independente de qual seja o seu problema, Deus tem a solução. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, porque nós não estamos sozinhos nos desafios. Muitas vezes a tristeza é tão intensa. Muitas vezes a depressão bate à nossa porta. Muitas vezes olhamos e não vemos solução. Mas o Senhor é a fonte de todo socorro e o Senhor está presente ao nosso lado nesse momento. Toque a nossa vida, nos entregue cura, transformação, salvação. Clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.